Pronto. Tá. Tudo bem, prefeito? Como vai? E aí, meu irmão, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Tô, muito bem, show de bola. Prefeito, primeiramente agradecer pelo tempo que o senhor tem para conversar um pouquinho aqui comigo. E vamos começar falando de como está a situação aí em Mirandópolis, quantos casos de coronavírus tem, se tem algum. Eu acho que da última vez que eu tinha visto não tinha nenhum. Mas como está a situação aí em Mirandópolis? Olha, curiosamente, primeiro é um prazer estar aqui contigo. Parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigado. Boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, nós tivemos ontem a primeira morte pelo coronavírus aqui na cidade. Curiosamente, a primeira morte ela vem de dentro dos presídios, de um presídio estadual, que é de responsabilidade do governador João Dória. E além dessa morte, nós tivemos outros 3 casos já confirmados do coronavírus. Isso em uma cidade que tem 30 mil habitantes e quase 8 mil presos. Tá? Nós temos, em tese, então, uma morte e 3 casos positivos do coronavírus. Sim, sim. E acho que semana passada, semana retrasada, não sei ao certo, acho que foi semana retrasada, que o senhor baixou aquele decreto a favor da abertura do comércio. E o senhor disse que sofreu pressões com esse decreto. E como que foram essas pressões? Foram do governador João Dória? Foram da base aliada do João Dória? Como é que foram essas Pressões diretas do governador. O governador João Dória, aqui em São Paulo, ele age como um pequeno ditador, né? Pequeno porque ele se faz pequeno nas suas atitudes. O PSDB ele aparelhou o estado de São Paulo. É preciso que a população entenda o seguinte: o estado de São Paulo, o governo estadual, as ramificações do governo do estado estão aparelhadas pelo PSDB. Então, o governador João Dória, ele intimida, ele ameaça, ele bota na parede os prefeitos, e vários prefeitos tentam ir contra o decreto dele, mas ele bota todos na parede. Ele chegou ao ponto de um secretário de Estado me ligar. Ele mandou fiscais na minha cidade para fazer a fiscalização em relação ao município, ao que estava acontecendo. Então, assim, um modus operandi absurdo, né? Um modus operandi que a gente não vê no Brasil, que a gente costuma ver na Venezuela, que a gente vê lá em Cuba. Desse jeito que o PSDB tem agido aqui em São Paulo, né? Mas parece que com o governador João Dória, a coisa tem sido bem pior. Então, imediatamente, quando eu soltei o meu decreto, o governador já mandou secretário de Estado me ligar, mandou fiscais do Estado aqui no meu município para ver se o comércio estava aberto ou não. Então, assim, ele agiu de maneira absurda a ponto de eu não acreditar, né, que era um governador que estava agindo desse jeito. Realmente é um absurdo. Ele vem agindo como ditador, né? Questão de ficar invadindo a privacidade alheia, para ficar monitorando se pessoas não saíram de casa, isso já mostra que é uma atitude de ditador. Que não tem, é um absurdo a pessoa ficar usando a localização por meio das operadoras para saber se ou não a pessoa saiu de casa. Isso é inconstitucional. Exatamente. Isso é ilegal. É um absurdo. E ontem, acho que foi ontem, foi protocolado por 8 deputados estaduais o impeachment do prefeito, o governador João Dória. E como o senhor viu isso, será que se consegue tocar para fim desse impeachment? O senhor tem experiência com isso, né? De ir para a rua, pedir impeachment, ficou conhecido lá no impeachment da Dilma. Como o senhor vê esse movimento de impeachment? Primeiro, eu parabenizo os deputados que protocolaram o impeachment do Dória. Tenho amizade com todos, com o Tenente Coimbra, com o Major Meca, com o Douglas Garcia, com o Gil Diniz, com a Valéria Bolsonaro. Enfim, são todos amigos meus, amigos pessoais, com quem eu tenho uma excelente relação. Então, primeiro, eu parabenizo esses deputados que tiveram a coragem de fazer o que muito outro deputado estadual não teve coragem de fazer. Só que, infelizmente, para aceitação de um pedido de impeachment, no caso aqui em São Paulo, você vai depender do presidente do Legislativo Estadual, que é do PSDB. Naturalmente, da base aliada do Dória, do partido do Dória. Então, assim, acreditar que esse impeachment vai ser dado sequência, vai ser aceito pelo presidente da casa, eu não acredito. Tá? Particularmente não acredito, até por ele ser do PSDB. Mas parabenizo quem fez isso.
Porque os deputados que fizeram isso tiveram a coragem de representar 46 milhões de paulistas. Porque o João Dória, hoje aqui em São Paulo, ele é renegado por 11 entre 10 paulistas. 11 entre 10 paulistas renegam o governo João Dória, entendem que o governador João Dória está agindo como ditador e não elegem mais o Dória nem para síndico de prédio. O Sem Dória, dúvida. se sair para síndico de prédio hoje, do prédio que tiver na rua dele, ele não ganha. Você entendeu? Então, assim, parabéns para os deputados. Acho que foi mais do que... Era mais do que um momento, sim, mas eu vejo muita dificuldade na aceitação desse pedido de impeachment, quanto mais na continuidade dele. E como que fica essa relação? Como que é essa relação do João Dória com os prefeitos? É uma relação harmônica? Tem alguns que são desafetos do prefeito João Dória? Como que é a relação aí entre os municípios e o governo estadual? João Dória, ele não ouve os prefeitos. O problema dele é esse. Em nenhum momento, quando ele resolveu fazer esses decretos absurdos de quarentena, ele procurou os prefeitos do interior, ele veio conversar com a gente, ele pediu sugestões. Em momento nenhum. Pelo contrário, ele deu a canetada lá do Palácio dos Bandeirantes, não quis saber qual que é a nossa realidade, não veio conhecer o que os municípios pequenos passam. A realidade é que a nossa realidade de municípios pequenos é muito diferente da realidade de grandes municípios, como São Paulo capital, como uma cidade de 500, de 1 milhão de habitantes, uma Guarulhos ou uma grande São Paulo. Né? Aqui, numa cidade igual Mirandópolis, todo mundo se conhece. A cidade, ela é dependente do comércio. Nós não temos fábrica. A gente tem aqui na cidade uma fábrica e de médio porte. Então, nós não temos fábrica, a gente não tem... A nossa produção é majoritariamente produção rural, funcionalismo público e comércio. Então, a gente depende do comércio. Não é só o comerciante, mas a população em si. E o governador, a maioria das cidades do interior de São Paulo estão nesse cenário. O governador João Dória em nenhum momento perguntou para os prefeitos, tanto que hoje, inúmeros prefeitos, a maioria, eu diria que hoje 9 em cada 10 prefeitos de São Paulo discordam do governador João Dória. Porém, são intimidados pelo Ministério Público, são intimidados por instituições, são intimidados pelo governo do Estado, que se abrirem o comércio, vão ter ali represálias, vão responder por processo. Então fica todo mundo com medo. Sim. Aqui em São Paulo, os prefeitos estão aterrorizados, estão com medo, né? Por conta justamente desse modus operandi de agir do governador João Dória. E aí em Mirandópolis já teve grandes números de demissões, assim, proporcionalmente, né? Já teve casos de demissões em massa, já teve casos... Demissões em massa não, porque nosso comércio é muito pequeno. Então, a maioria das lojas tem 2, 3, 5 funcionários. Uhum. Mas várias lojas, eu passo nas ruas, várias lojas, só ontem à noite passando, eu consegui contar 3, só ontem à noite, tá? Em uma passada rápida, 3 lojas que já esvaziaram as vitrines, porque a loja não vai abrir mais. E isso, se cada loja dessa empregar 2 pessoas, só ontem à noite eu já vi 6 pessoas que já estão desempregadas. Algumas lojas maiores, que têm um pouco mais de funcionários, aqui na cidade, já demitiram metade dos seus servidores. As outras já disseram que, olha, a gente vai aguentar até tal dia. Se tal dia o comércio não poder ser reaberto, a gente já vai ter que demitir o nosso pessoal também. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, o remédio está sendo muito pior que a própria doença. Isso não pode acontecer. O remédio não pode ser pior que a doença. Nós, pequenos municípios, não temos condição de arcar com essa população que vai ficar desempregada, de arcar com cesta básica, com pagamento de conta. Nós não temos dinheiro para isso. E aí, o governador João Dória não vai dar dinheiro para isso. O governador João Dória não vai ajudar o prefeito a arcar com essa responsabilidade. E é essa a nossa preocupação. Né? Então, aqui em Mirandópolis, nós já estamos sabendo de dezenas e dezenas de demissões que vão se refletir daqui 2, 3 meses e vão causar um prejuízo gravíssimo para o município. Sem dúvida, né? E parece que agora o governador João Dória fez um plano de abertura gradual, né, para tudo voltar à normalidade. Como que o senhor vê isso? É uma tentativa de sair da crise? É um meio termo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que ele sentiu o peso da irresponsabilidade. Né? Eu acho que ele sentiu o peso da irresponsabilidade, ele fechou tudo antecipadamente, ele fechou tudo sem conversar, e agora ele quer dar uma resposta para a população. Olha, eu quero abrir isso e aquilo.
Para. O governador João Dória foi irresponsável. Dezenas... eu estou salvando vidas. Você está salvando vidas, supostamente, de um lado, e está condenando outras vidas de outro, né? E uma condenação muito pior do que a condenação daquele lado lá, entendeu? Porque lá, se você tomar outras medidas, né, você consegue salvar aquelas vidas. Aqui não. Aqui uma pessoa que está desempregada, ela vai ficar desempregada aqui em Mirandópolis, ela vai para São Paulo, ela não vai achar emprego, porque lá tem gente desempregada também. Então essa tentativa grotesca do governador João Dória em fazer uma reabertura gradual, e ele está apresentando ainda a proposta, ele nem apresentou isso definitivamente ainda, me parece uma tentativa de enganar trouxa. Só que aqui não tem trouxa. A população não é trouxa, os prefeitos não são trouxas, sabem que ele está sendo irresponsável, o prefeito que está tentando ir contra o que ele está falando é perseguido, é intimidado. Então, assim, não vejo com bons olhos. Ele deveria ter ouvido, ele deveria ter tomado atitudes pensadas, né? Ele não fez isso e agora ele quer falar, não, olha, eu quero fazer alguma coisa, eu quero reabrir. Mentira, tá? Há um plano muito maior, mirabolante por trás disso tudo, há uma briga política por conta disso tudo, e ninguém é bobo, todo mundo sabe, e o governador João Dória entrou nessa onda, né? Ele quer fazer um joguinho político, ele quer ser candidato à presidência lá em 2022, e vai perder feio para o presidente Bolsonaro, e aí faz essas graças, faz isso aí, acabou com o estado de São Paulo, o governador João Dória jogou o estado de São Paulo na lata do lixo, e agora vem com esse engana-trouxa, né, desse plano que ele está fazendo aí. Mas ninguém aqui é trouxa. Também já vi até notícias que ele estava usando até o estado de calamidade pública para aprovar licitações com valores exorbitantes. Né? Então você vê que não é mais que um jogo político, até de cavalícia, digo até. Usar da pandemia, do sofrimento ali para, não sei da que interesse que ele quer isso, mas não é só ele não, viu? Tem muito prefeito que também está fazendo isso. Tem muito prefeito. No Rio de Janeiro, em todo lugar. Em todo lugar tem muito prefeito. Eu quero muito que o Tribunal de Contas, que o Ministério Público vão a fundo, prefeitura por prefeitura. Porque o que vai ter de falcatrua, né, de prefeito aí irresponsável, que para se aproveitar de uma situação caótica igual essa, né, de uma situação dramática, vai querer se aproveitar disso aí, não vai ter quantidade. Vai ser inúmeros. A gente já está ouvindo muita história por aí, você entendeu? Porque assim, tem muito... Eu sempre digo o seguinte, tem muito prefeito honesto, tem muito deputado honesto, tem muito vereador honesto, mas tem muito pilantra por aí, tá? Inclusive, que ocupa um cargo de prefeito, que ocupa cargo de vereador, de deputado, de governador, isso e aquilo. Então, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tem que pegar pesado no que o governador está fazendo e no que os prefeitos estão fazendo também. E eu digo para todo mundo, eu deixo o Mirandópolis a primeira cidade aberta para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público averiguar, compra por compra, é Mirandópolis. Porque aqui a gente age responsavelmente. Aqui a gente pensa que o dinheiro do povo ele tem que ser usado para o povo e não para meia dúzia, para um grupo político, ou para ir para o meu bolso ou para o bolso dos meus amigos. Você entendeu? Então, claro. Nessa questão aí, eu acho que vai prefeito, vai João Dória, vai muita gente aí que tem que ser investigado. Não é acusar ninguém, mas tem que ser investigado a fundo, compra por compra, para que não haja nenhum desvio, desvio de conduta nisso aí. E o ministro Sérgio Moro frisou isso nessa semana, falou que tem o pessoal apelidou de Corona Jato, né? Então, vamos ver como é que isso vai escorrer. Se catucar ali vai achar, com certeza. Porque o pessoal, principalmente assim, em municípios pequenos, que não tem muita visibilidade, aí que eles aproveitam. Sem dúvida. Prefeito, voltando à questão do decreto. O decreto ele tinha tudo compatibilizado com as normas sanitárias, né? Utilização de álcool 70, máscara, distanciamento. Curiosamente, por favor. Pode falar, não, por favor. Assim, se você for olhar, não tinha nada nada que espantasse, né? Nada que propagasse aglomerações, nada, tudo na normalidade, como seguindo as normas da OMS. E por que o senhor acha que o governador João Dória tanto quer que o pessoal fique em casa? Assim?
Veja, nós aqui é preciso entender o seguinte: ninguém quer abrir o comércio deliberadamente. Ninguém está falando para a população sair, pode sair todo mundo para a rua, não. A gente defende o isolamento social, o distanciamento, desculpa, eu defendo o distanciamento social, eu defendo o isolamento social vertical para grupos que devem ficar em casa, especialmente grupo de risco. Nós defendemos isso aqui em Mirandópolis. Quando a gente permitiu a reabertura do comércio, a gente estipulava uma série de normas. Olha, você tem que ter álcool em gel, você tem que atender metade do seu público, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós iríamos encaminhar o nosso setor de fiscalização para conversar com os comerciantes, para fazer a fiscalização. No momento agora, nós estaríamos orientando a utilizar máscara. Então, assim, seria uma série de medidas sanitárias que teriam que ser cumpridas pelo estabelecimento e que a prefeitura seria a primeira a averiguar e a fiscalizar esse cumprimento dessas normas. Né? Não é abrir deliberadamente, não é dizer, pode sair todo mundo, pode comprar, pode entrar na loja. Não. Não, a gente é responsável. A gente sabe que o coronavírus não é uma gripezinha. A gente sabe que é uma doença relativamente grave, para a qual ainda não se tem cura. Porém, o que nós dissemos, você não pode, para combater essa doença, você criar um mal maior que a própria doença, né? E aí, esse nosso decreto, ele ia nesse sentido. Mas nem isso, né? Não se teve um olhar municipalista, um olhar local, né? Não se ouviu o prefeito, não se teve um olhar para o que o prefeito tá ouvindo. É aqui nesse gabinete que eu tô, nós estamos aqui num gabinete improvisado, nesse lugar que eu tô, que senta o munícipe para me trazer um problema, que senta o comerciante, que senta o trabalhador que está ficando desempregado. Não é o governador João Dória que sabe da realidade dos municípios. Não é o governador João Dória que sabe o problema que o município está passando. Quem sabe desse problema é o município, é o prefeito. É o líder político que está aqui. O prefeito, os demais prefeitos que estão contra esse decreto, não estão como o governador João Dória, que está enclausulado lá no Palácio dos Bandeirantes, né? O governador João Dória, ele precisa sair para a rua, ele precisa vir para o interior, ver a nossa realidade, né? Entender qual que é a nossa demanda, o que os prefeitos querem, e não ser irresponsável. Eu tenho dito que ele tem dado canetada irresponsável lá do Palácio e tem deixado a gente à mercê. Nós, prefeitos, temos ficado à mercê, sem ser ouvidos, sem ser considerados, sem ser nada, né? Parece que nós não temos importância para o governador. Ele não ouve a gente, ele não considera que somos nós que estamos em campo, que estamos no dia a dia, né? Parece que o prefeito não tem valor nenhum para ele. É esse o grande problema. Sim. E o João Dória, ele se cerca lá na casa dele, até o Major Olímpio fez essa denúncia, né? Que eram, acho que, quase 10 viaturas de polícia militar numa rua pública fazendo só a proteção do governador João Dória. Então você vê que ele fica numa bolha, não quer saber realmente da população de fato, dos municípios que realmente tem a população. Então você vê a índole do governador João Dória. Então, também essa semana passada estava se votando aquele plano Mansueto, né, que destinaria verba para os estados e municípios. Como que o senhor, se aprovado, como que o senhor vê isso? Quanto isso vai beneficiar Mirandópolis? E vamos dizer aqui que o plano Mansueto foi totalmente desfigurado, né, do original, mas como que isso pode ajudar o Qual plano Mansueto? Plano Mansueto, aquele do Ministério da Economia, que vai destinar a verba para estados e municípios. Como que o senhor pode... Olha, como eu disse para você agora há pouco, nessa questão aí, e a população precisa entender o seguinte, nós não estamos mais, governadores e alguns prefeitos por aí, não estão mais só combatendo o coronavírus. Estão fazendo um jogo político, né? Assim como alguns deputados. Essa ideia de tirar dinheiro da mão do presidente Bolsonaro e passar para governadores que quebraram eles mesmos os seus próprios estados, ela tem alguma coisa que me parece equivocada. A realidade, desde que quando o presidente Bolsonaro ele assumiu o mandato de presidente da República, é que o Congresso Nacional
apoiado por alguns governadores que sonham em ser presidentes da República, ele tem feito todas as medidas, tomado medida após medida possível para tirar poder do presidente Bolsonaro. Essa é a grande realidade. E essa decisão do Congresso Nacional, apoiado pelos governadores, em passar dinheiro do governo federal para os municípios, para os estados, desculpa, tem algo muito errado por aí. Tá? Me parece que o jogo, nesse caso, vai muito além da questão de benevolência, de ajudar a população, de ajudar os estados. Não. A ideia aí é tirar poder do presidente Bolsonaro, tirar a autonomia do presidente Bolsonaro, limitar a atuação do presidente Bolsonaro e dar dinheiro na mão de quem quebrou seus próprios estados. Por que os governadores não pensaram nisso antes? Por que os deputados não pensaram nisso antes? O governo federal, a Câmara dos Deputados, teria poder para impedir que os governadores decretassem quarentena e fechassem o estado todo. Por que ninguém se manifestou? Agora que os governadores quebraram os estados, aí vem uma tentativa absurda de tirar poder do presidente da República, o Congresso vota lá, manda dinheiro para os estados, que vão irresponsavelmente gastar esse dinheiro, e quem fica sem poder, quem sai perdendo nessa história, são dois. Primeiro o povo brasileiro e depois o presidente da República, que está tendo a sua autoridade retirada pelo Congresso Nacional. Sem dúvida, esse jogo é nojento, chega a ser nojento. Deputado, a gente vai... Defeito, a gente vai caminhando aqui para o final. O senhor fez esse primeiro mandato tampão, né, que se costuma dizer na política. O senhor pretende a reeleição agora em 2020? Olha, eu sempre digo que o político sempre pensa em ser reeleito, não há dúvida disso. Mas eu acho que eu vou deixar a reeleição para o momento exato. Né? Um dos grandes problemas na política é que os políticos eles começam um mandato já pensando no outro. Então, assim, começa o mandato de prefeito pensando na reeleição. Começa o mandato de prefeito pensando em ser deputado. E eu não vejo isso com bons olhos, igual o governador João Dória, que começou sendo prefeito já pensando em ser governador e quando ganhou para governador já queria ser presidente. Então, eu acho que os políticos eles devem deixar a eleição para o momento. Agosto tem as convenções. Não sei se o meu partido, que é o PSL, vai querer que eu seja o candidato. Caso o meu partido queira, pretendo sim deixar meu nome à disposição, mas não sei se vai ser essa a decisão do meu partido. E também tenho que ver o que a população de Mirandópolis vai querer. Nós temos que pedir pesquisa, temos que analisar todo o cenário. Mas, assim, nós estamos trabalhando felizmente bem, estamos sentindo uma boa aceitação. E porque aqui nós fazemos o seguinte: político é empregado do povo, né? Eu recebo do dinheiro público, então eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades, acima de qualquer coisa, honrando os votos. Eu tive 6.152 votos para prefeito, sou suplente de deputado estadual, tive 12.609 votos para deputado. Então, na minha carreira política, eu tenho 26 anos, eu tive quase 20 mil votos. Isso é mais voto que muita gente teve na sua vida toda e está há 50 e tantos anos da política. Então, eu tenho que honrar cada um desses votos que me confiaram. Então, eu vou deixar aí, tenho certeza que a gente vai fazer uma outra live em outro momento, quem sabe aí mais para frente a gente fale de reeleição. Com certeza. Prefeito, só para agora fechar, muita gente pedindo aqui no início da live comentar, saiu agora a notícia agora à tarde, um pouquinho antes de começar a live, que o Sérgio Moro teria pedido demissão. E se realmente isso for confirmado, como que o senhor vê o futuro do governo Bolsonaro sem o ministro Sérgio Moro? Veja, eu espero que não seja. Eu espero que não seja verdade, ou que se realmente ele pediu, que seja feita uma reconciliação aí entre ele e o presidente, que eles se acordem aí novamente. Mas o presidente Bolsonaro, me desculpe, mas ele não precisa do Sérgio Moro, ele não precisa do Paulo Guedes, ele não precisa... O presidente Bolsonaro se elegeu ele e o povo, tá? Essa é a grande realidade. E claro que é muito importante ter o Sérgio Moro, é muito importante ter Paulo Guedes, é muito importante ter... Enfim, mas o único ali no governo, na verdade, os dois únicos que são insubstituíveis, pelo menos durante os 4 anos, é o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Mourão. Mas eu reforço, o presidente Bolsonaro se elegeu sozinho, ele e o povo. Então, seja quem for que abandonar o barco, o presidente Bolsonaro continua, o governo Bolsonaro continua forte. E aqui em Mirandópolis, eu sempre digo,
O presidente Bolsonaro tem um soldado, né? Tem um soldado aqui em Mirandópolis que trabalha pelos ideais dele e que acredita que na história recente do país, a melhor coisa que tem acontecido para nós foi a eleição do presidente Bolsonaro. E eu conheço o presidente Bolsonaro pessoalmente, conheço a equipe do presidente Bolsonaro, conheço os filhos do presidente Bolsonaro, tenho muita amizade com o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, e sei o quanto eles estão pensando no Brasil, estão pensando no país, na pátria, e não no bolso deles próprios ou em um projeto de poder pessoal. Eles estão pensando no Brasil. E é por isso que, independente de quem sai ou de quem fique no governo, o governo Bolsonaro, com certeza, segue firme, forte, preparado, se Deus quiser, já para daqui uns dias estar chegando 2022, preparado para 2022, porque o Brasil quer continuar crescendo, quer continuar indo para frente com um viés à direita, um viés conservador, né? Um viés contrário a todo aquele mal que a gente passou na mão do PT, na mão daquele grupo político PSDB, que por anos levou o caos para esse país. Então, independente de quem esteja ou quem não esteja, o governo Bolsonaro segue firme e forte. Com certeza. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado aí pelo bate-papo. E se quiser deixar algum recado para o pessoal de Mirandópolis, dos seus seguidores aí, fica à vontade. Prazer estar aí contigo, estou sempre à disposição. Sucesso aí para todo mundo que assistiu a live, para quem vai assistir depois. O Brasil, ele precisa de nós. O Brasil precisa de nós mais do que nunca. Quando a gente entender que o Estado ele está se sobressaindo sobre os nossos direitos individuais, a gente precisa dar uma resposta a isso. E eu tenho certeza que o povo brasileiro vai dar uma resposta a todos aqueles que querem tirar, né, os nossos direitos e garantias individuais que, antes de serem previstos pela Constituição, são natos dos nossos cidadãos. Então, o Brasil é nosso, não é deles, não. Vamos seguir. Com certeza, com certeza. Prefeito, obrigado aí. Forte abraço e sucesso em Mirandópolis. Valeu. Prazer, tamo junto. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Abraço.